Olá! Vamos então conversar sobre resinas compostas, restaurações do tipo classe 4 com este material fantástico, resinas compostas. E eu selecionei um caso clínico onde acho que nada melhor do que através de uma situação clínica real de consultório nós possamos debater todas as características, todas as situações, as dúvidas que permeiam a cabeça daquelas pessoas que têm dúvidas com relação à classe 4, normalmente estão relacionadas a como é que eu faço para mascarar, para tornar a minha restauração invisível, imperceptível, a emenda dente restauração. E eu vou iniciar contando uma história para vocês. Há cerca de 10 dias atrás, era véspera de final de semana, um sábado, eu acordei pela manhã, haviam várias mensagens de WhatsApp de um amigo querido que está morando numa cidade longe da minha, já fazia algum tempo que eu não via esse amigo. Não só haviam mensagens dele variadas com um certo desespero pelo WhatsApp, mas também quando eu abri o meu e-mail, normalmente durante a manhã eu abro o meu e-mail para checar as mensagens de e-mail e lá havia também um e-mail desse amigo. A hora que eu abro o Facebook, havia uma mensagem, também no Instagram, outra mensagem de direct desse amigo desesperado. E o teor básico da mensagem era a seguinte: minha filha sofreu um acidente pulando cordas ontem e ela fraturou o incisivo central, bateu, machucou a boquinha e eu estou desesperado e eu preciso de alguém, eu preciso de você para atender a minha filha. Me desculpe, é sábado, mas o que você pode fazer? E eu retornei para esse amigo e gentilmente atendi a sua filha, mas por que eu estou falando sobre isso? É que ele me mandou várias mensagens e aquele profissional, eu senti que o profissional que ele queria para atender a sua filha que havia fraturado um dente da frente era a minha pessoa. Num universo tão grande de dentistas que existem na minha cidade, na minha região, e eu tenho certeza que ele conhece vários dentistas, e ele se empenhou em conseguir, se possível, que eu atendesse a sua filha. E eu acredito que o motivo seja porque ele conhece o meu trabalho. Ele já tem algumas referências de alguns trabalhos semelhantes que eu proporcionei uma resolução em situações de dentes anteriores e que o comentário que eu recebo quando eu consigo sucesso realizando essas restaurações é: nossa, ficou perfeito, ficou igual era o dente natural. E esse amigo não havia guardado o fragmento da sua filha, ele falou: até procurei, mas eu não achei o fragmento e eu preciso que seja feita uma restauração. Então eu quero que você reflita sobre isso. Quando você domina restaurações no setor anterior, na hora da emergência, na hora da situação da pessoa, querer uma restauração diferenciada, principalmente para os seus filhos, não tenham dúvida, o paciente vai te escolher e ele não vai medir esforços em realizar esse tipo de trabalho contigo. Então vale a pena. A resina, quando você domina ela te permite, te gera condições de oferecer restaurações imperceptíveis, restaurações que sejam funcionais também, porque não basta ser bonito, não basta ser belo, tem que funcionar. Uma das coisas que eu mais recebo de comentários de pacientes que me procuram após realizar com alguns outros profissionais restaurações que fracassaram no setor anterior, quer seja porque soltou, porque fraturou, porque não durou, porque não ficou a cor, porque manchou a curto período de tempo, não se mostrou uma restauração satisfatória.
O comentário que eu recebo também é que boa parte dos profissionais, ao realizar esse tipo de restauração por insegurança e após sucessivas falhas, é do tipo seguinte: olha, eu vou fazer essa restauração e, de preferência, não morda mais com esse dente da frente. E quando boa parte das vezes também não executa restaurações num nível menor, ou seja, para que essa restauração não exerça sob aspecto nenhum função, sob o medo de que essa restauração possa se soltar. Na verdade, esses profissionais que têm insegurança de realizar restaurações no setor anterior e transmitem essa insegurança para os seus clientes, são profissionais que não dominam técnicas adesivas. Eu diria que até sequer acreditam, confiam nas técnicas adesivas, e nós sabemos que essas técnicas, quando bem executadas, quando com conhecimento de causa, elas geram altíssima confiabilidade. Eu não só vou mostrar um sequenciamento de classe 4, como vou demonstrar também, mostrar para você o acompanhamento dessa restauração após 7 e após 10 anos, porque eu acredito que mais do que ser bonito, tem que funcionar, e nós não podemos e não devemos limitar os nossos pacientes no que tange a alguns dos maiores prazeres da vida, como o prazer de poder pegar uma maçã, um sanduíche e morder com os dentes da frente. E isso só será possível se você realiza tecnicamente bem feita a restauração e se equilibra isso funcionalmente através de um bom ajuste oclusal para equilibrar as forças sobre essas restaurações. E restaurações de resinas foram feitas para aguentar os aspectos funcionais, desde que estes estejam literalmente equilibrados. Então vamos lá para uma sequência de classe 4, uma restauração que eu executei alguns anos atrás. Percebam que essa paciente me procurou com uma fratura do elemento 21, uma fratura considerável do elemento 21, acima da metade do dente, o que faz com que, após a conclusão dessa restauração, eu diria que talvez 50% ou até um pouco mais do remanescente da forma final do dente será estabelecido às custas de uma restauração de resina composta. Imagina se a resina não é confiável, se ela não aguenta, se nós poderíamos indicar restaurações de resinas para o setor anterior, uma restauração desse calibre, nessas dimensões. Existem ainda alguns profissionais que não confiam no poder da adesão, não confiam nas propriedades físicas das resinas compostas e indicam, inclusive, a colocação de alguns aqueles pinos rosqueáveis, metálicos, ou, de repente, alguns pinos de fibra de vidro, pinos menorzinhos, e eu diria para vocês, não se preocupem. E o fato de você colocar aqueles pinos rosqueáveis metálicos, além de gerar um estresse desfavorável para a estrutura dentária, e também para a restauração, vai gerar para você um outro desafio, que é o desafio de mascarar esses pinos metálicos. Haja visto que essas bordas, imagine essa borda de um dente anterior, do terço médio até incisal, são bordas relativamente finas, e se você, além disso, ainda tiver a preocupação de mascarar pinos rosqueáveis, eu diria para você, vai ser um fator complicador a mais e dificultador da sua restauração. A primeira coisa, quando eu quero
realizar uma restauração no setor anterior com característica estética, eu preciso enxergar detalhes, e os detalhes estão contidos no dente referência. E o dente referência é o dente 11. A primeira coisa é: evitem secar e deixar desidratar esse dente, porque todas aquelas características ópticas que você precisa observar e tentar imitar, elas se perderão em um dente desidratado. Então, eu quero que vocês observem comigo as características ópticas desse dente 11. Eu consigo observar alguns detalhes ópticos de policromatismo, e eu digo para você, o mínimo detalhe que você observar e reproduzir, se você conseguir reproduzir esses mínimos detalhes, eles vão ajudar a camuflar a sua restauração, a torná-la imperceptível, o mais próximo possível da estrutura natural. E nós sabemos que o maior desafio estético que nós podemos enfrentar na nossa clínica é a reprodução de um elemento, um central unitário. Esse é o maior desafio, por isso que eu e você temos que estar muito atentos aos pequenos detalhes. Você só vai conseguir reproduzir ou realizar uma restauração estética a partir do momento que você consiga enxergar aquilo ou aquela estrutura a qual você pretende imitar. Então percebam alguns detalhes que eu percebi nesse elemento 11, nesse central 11, que além de ser um dente que apresenta, principalmente na sua região incisal, aspectos de translucidez e um policromatismo, eu diria, de certa maneira, considerável. Vamos ver algumas características. Eu noto aqui no centro da região incisal uma manchinha branca. Se eu olho essa manchinha branca, eu acho ela delicada, eu acho ela charmosa, eu acho ela bonitinha. Então eu vou tentar, de repente, imitar essa manchinha branca. Eu vejo algumas regiões com característica alaranjada, típico de um efeito óptico chamado contraopalescência, que são essas áreas alaranjadas que nós normalmente localizamos em áreas de predominância de esmalte, basicamente, ou mais comumente, nós observamos essa contraopalescência em regiões de terço incisal. Eu noto também algumas áreas com translucidez, com característica azulada, típica de opalescência. Não tão exacerbada, e essa é uma consideração importante a ser feita, porque a quantidade de translucidez e opalescência que você pretende reproduzir, se é mais ou se é menos, ela está diretamente ligada à espessura da resina que você tem com essa característica, translúcida opalescente. Ou seja, se você quer uma borda bem translúcida e bem opalescente, trabalhe com uma espessura maior dessa resina translúcida opalescente. Se algo mediano, como no caso desse dente, a sua espessura tem que ser controlada, não exagere, senão você vai ter maior translucidez do que o dente apresenta. Então vamos lá. Uma dica é, se você trabalha com bisel, você tem maior perspectiva de mascarar a interface dente-restauração. Vamos lá, qual ou quais seriam as principais finalidades de um bisel? O bisel, ele tem como finalidade propiciar uma melhor adaptação da resina composta. Quando você não trabalha com bisel, não tem como você não criar uma espécie de sobrecontorno. É possível mascarar linha de fratura sem bisel, Sânzio? Mesmo criando esse sobrecontorno, eu diria que sim, é possível sim, mas se torna muito mais difícil do que
com o bisel. Então seria essa adaptação para não te gerar esse degrau, esse sobrecontorno, que pode criar uma perspectiva de manchamento a médio, longo prazo da sua restauração, porque todo excesso ele gera interfaces passíveis de manchamento. Mas a finalidade principal de qualquer bisel é a finalidade estética, é tornar suave, de preferência imperceptível, a transição entre dente e restauração. E através dessa imagem, que não é do mesmo caso, mas eu mostro para você como que você deve realizar o bisel, porque boa parte das pessoas não tem noção de como realizar, o quanto de bisel eu preciso realizar, e executam simplesmente pequenas asperizações na superfície dental, ou um bisel que seja extremamente raso. A execução de um bisel raso e a não execução de bisel, eu diria que é praticamente a mesma coisa. Se você quer se propiciar ou obter os benefícios de um bisel, esse bisel tem que ter uma espessura. E a espessura é condizente mais ou menos com a inclinação da ponta diamantada, que eu te mostro nessa foto do slide. Você inclina bastante a ponta diamantada e faz um bisel que, de preferência, independente da magnitude em termos de comprimento desse bisel, se é um bisel longo ou um bisel mais curto, mas o fato é que esse bisel tem que ter uma espessura. E uma espessura que, através da inclinação e do corte da ponta diamantada, te propicie chegar em região de dentina, para que você consiga fazer a transição dente-restauração. Então, observe agora, mais ou menos após a execução do bisel, o quão espesso e a fatia necessária para que esse bisel seja verdadeiramente efetivo. Então, tem que ser um bisel consideravelmente grosso. E aí você tem situações que te propiciam fazer um bisel mais espesso, e outras que, talvez em classe 3, seriam restaurações mais limitadas para a realização de um bisel mais espesso. Voltando, então, ao nosso caso clínico, foi confeccionada uma matriz de silicone. Como que é confeccionada essa matriz de silicone? Nós temos, basicamente, duas maneiras de se confeccionar uma matriz ou um guia de silicone. A maneira direta, que é você pegar uma restauração pré-existente que, de repente, você vai substituir porque a cor não está legal, mas, de repente, a forma está legal. Então, você pode copiar essa restauração pré-existente, ou, de repente, existe essa restauração, ela não está tão legal de forma, mas você vai lá e, com uma resina qualquer, sem ácido e sem adesivo, você vai lá e dá uma melhorada, polimeriza, esculpe e melhora a forma dessa restauração. E depois que você polimeriza essa resina, você pode manipular uma silicone pesada e construir o seu guia ou a sua matriz de silicone. A outra maneira direta seria você, num caso de fratura, o paciente já chega com a fratura, você também, sem ácido e sem adesivo, esculpe uma resina, tenta chegar o mais próximo possível da forma final que você deseja, pode ser com uma resina qualquer, mas também pode ser com resinas das cores que você imagina utilizar, como que criando uma restauração diagnóstica que teria duas finalidades, uma espécie de seleção de cores, mas também te possibilitando criar esse guia ou essa matriz de silicone de maneira direta. E existe a maneira indireta, que seria você moldar um paciente e, através de um enceramento diagnóstico, você construir a matriz fora da boca. Inclusive, se você, dentista, não está acostumado a lidar, não domina cera, técnicas de enceramento, você pode moldar, vazar um modelo e fazer a sua restauração diagnóstica ou o seu
enceramento, entre aspas, com uma resina composta, que é um material mais fácil de domínio por parte do clínico, por parte do dentista. Mas quais seriam os benefícios dessa matriz de silicone? O que me levaria a, entre aspas, perder tempo em confeccionar de maneira direta ou indireta essa matriz de silicone? E eu te digo o seguinte: você não está perdendo tempo, você está otimizando o resultado. A finalidade dessa matriz é te proporcionar ou te propiciar a reconstrução da face palatina incisal, do esmalte palatino incisal. E você pode me questionar, Sânzio, mas só isso, só reconstruir o esmalte palatino incisal, a forma palatina incisal? Eu te digo, basicamente só isso, mas isso tem um valor inestimável, porque principalmente se você vai trabalhar numa técnica estratificada, além dessa face palatina incisal ser a de mais difícil controle operacional por parte do clínico para se construir à mão livre, porque quando você não tem o apoio de uma matriz, o seu recurso talvez seja uma tira de poliéster ou até o apoio digital do seu dedo, só que isso não vai ter uma conformação palatina que seja corretamente anatômico. E o outro benefício é o seguinte: quando você trabalha e reconstrói com o auxílio da matriz de silicone, essa borda, essa face incisal, de preferência com uma resina que seja extremamente fina, e assim deve ser, você tem um maior controle das espessuras das camadas subsequentes no seu processo de estratificação. Isso por si só já vale esse esforço, principalmente quando queremos reproduzir o mais próximo possível as características ópticas e estéticas, principalmente daqueles pacientes que têm alto grau de exigência no setor anterior. Então esse guia é muito benéfico e vale a pena confeccionar o seu guia ou matriz de silicone. Então, selecionadas as resinas, como é que eu vou selecionar as resinas? Eu já dei a dica de você executar uma restauração diagnóstica, mas do contrário, uma outra dica é você polimerizar resinas. Eu quero fazer uma seleção da resina, da massa de dentina que eu vou utilizar. Tente polimerizar algumas amostras ou algumas massas de resinas próximas da cor que você imagina que vai ser. De dentina na região cervical, que é onde nós temos maior predominância cromática, maior aspecto óptico cromático relacionado à dentina, porque ali a espessura de dentina é maior e de esmalte menor. A seleção da sua cor de esmalte no terço médio do dente, você polimeriza algumas amostras que você acha que estão próximas da cor que você precisa reproduzir, na região de terço médio. Faça umas bolinhas bem fininhas, aperte, polimerize e você vai ter uma ideia da escolha da sua massa de esmalte. E na borda incisal a mesma coisa, pegue as massas que você tem do seu sistema e polimerize algumas na região incisal e veja qual que vai se aproximar mais dos aspectos ópticos da região incisal do dente em questão ao qual você está restaurando. Vamos para o nosso sistema adesivo. Eu utilizei um sistema adesivo de 2 passos, portanto, mediante um condicionamento ácido total, em esmalte e dentina. No esmalte nós condicionamos por aproximadamente 30 segundos e na dentina por aproximadamente, eu diria, no máximo 15 segundos. Após lavar e removermos completamente
o condicionamento ácido, subprodutos desse condicionamento ácido. Vamos aplicar o nosso sistema adesivo, várias camadas, aplicando uma aplicação ativa, com um certo esfregaço, principalmente na região da dentina. Você vai aplicar ali umas 3 ou 4 camadas, sem fotopolimerizar. Depois, no final dessa aplicação, jogue um jato de ar para ter a certeza de que você está volatilizando corretamente o solvente do seu primer, para só então, em seguida, fotopolimerizar o seu sistema adesivo, e você vai fotopolimerizar por um tempo que seja adequado. Na dúvida, polimerize mais. E a dica é que o seu aparelho fotopolimerizador esteja calibrado e que seja um ótimo aparelho fotopolimerizador. Quer uma dica? No mínimo 30 segundos de fotopolimerização para ter certeza de que você vai ter uma camada híbrida bem polimerizada e com força de união favorável. E agora pegamos a nossa matriz e eu vou pegar um esmalte, uma massa de esmalte e posicionar, esculpir, acomodar nessa matriz. Primeiramente na matriz eu vou esculpindo, acomodando com espátulas. Em seguida eu vou alisar com o pincel, de maneira que essa camada fique extremamente fina. Sanzio, qual tipo de massa eu posso utilizar para reconstrução do esmalte palatino incisal? E eu te digo, depende. Se você, ao final da sua restauração, quer uma restauração com o terço incisal, com alta translucidez, altos efeitos de opalescência, essa resina para o esmalte palatino incisal, de preferência, deve ser uma resina translúcida, altamente translúcida, um translúcido neutro, que seria aquele translúcido nada, sem ser azul, sem ser amarelo, sem ser laranja, sem ser cinza, um translúcido que seja neutro, mas lembre-se, extremamente fino. Se ao final da sua restauração o seu dente não terá um terço incisal, uma região incisal que seja extremamente translúcida, que seja uma translucidez baixa ou uma translucidez parcial, você pode inclusive utilizar a mesma massa de esmalte que você vai utilizar na superfície vestibular, ou até mesmo uma outra resina qualquer de maneira bem fina, de maneira que não venha a influenciar o resultado final da sua restauração em termos cromáticos. Dificilmente isso vai acontecer se você se atentar para a espessura correta, ou seja, extremamente fino esse esmalte palatino incisal. Após acomodar na matriz, assente a matriz apoiando nos dentes vizinhos, jamais apoie no dente que está sendo restaurado, porque a silicone pesada ela tem uma certa flexibilidade e você pode deformar a anatomia da sua restauração, do seu esmalte palatino incisal. Ao assentar, tenha certeza de que esse incremento extremamente fino esteja de fato encostando no remanescente dentário. Do contrário, se você polimeriza, ao remover a matriz, você tende a remover junto o seu incremento. Então perceba, se não estiver encostando, pegue um pouco mais de resina, mais uma porção de resina, e estrategicamente posicione na emenda, ou para que faça com que o incremento do esmalte palatino incisal efetivamente esteja sendo colado à estrutura dentária. Em seguida, polimerizamos bem. Polimerize ali uns 10, 20 segundos, em seguida remova a matriz, posicione o seu aparelho fotopolimerizador para que haja uma efetiva polimerização também no sentido palatino. Removemos a matriz e nós vamos ter esse esmalte extremamente fino. Vamos pegar agora uma porção de resinas
para a reprodução daquele efeito halo opaco, que deve ser uma espécie de cobrinha, uma porção em forma de cobrinha, de linguicinha, como vocês queiram denominar, e que seja colocado estrategicamente na borda incisal, mas não com o objetivo de crescer o dente. Na verdade, esse incremento delicado de resinas para a reprodução do efeito halo opaco, ele vai ser posicionado no sentido vestibular do seu esmalte palatino incisal. Então, ali estrategicamente colocado para a reprodução do efeito halo opaco, eu gosto de utilizar para a reprodução desse efeito halo opaco exatamente a mesma massa que eu seleciono para a reprodução da dentina artificial. Polimerizamos também esse incremento e vamos em seguida para a reconstrução da nossa dentina artificial com a massa de dentina pré-selecionada, aonde nós vamos preencher o espaço da interface dente-restauração. E agora que é o ponto-chave para você obter uma restauração que seja de fato imperceptível, que não apareça emenda dente-restauração. O ponto-chave é justamente o seu incremento de dentina. O seu incremento ele tem que passar a linha de fratura com uma certa espessura, para mesmo numa condição de dente desidratado, sob isolamento relativo ou absoluto, já ser capaz de mascarar a linha de fratura. E esse incremento vai em direção ao bisel e vai morrer em zero em aproximadamente 50% ou em aproximadamente a metade do bisel. Você vai estender, vai passar a linha de fratura e vai terminando em zero em aproximadamente metade do bisel. Não leve até o final do bisel, não deixe aquém da metade do bisel, porque isso vai te gerar um resultado insatisfatório e você não vai conseguir mascarar e tornar imperceptível, invisível a interface dente-restauração. Já no sentido incisal, esse incremento da massa de dentina ele vai se tornando mais fino, mais delgado, como acontece, ocorre nos dentes naturais, a dentina em direção à região incisal, ela vai se tornando mais fina e delgada. A partir do momento que você chegou na região incisal, você faz os desenhos, se houver desenhos bem definidos dos mamelos dentinários antes de polimerizar a sua resina, você determina esses desenhos. Se houver uma área mais translúcida, como nesse caso clínico eu estou demonstrando, você deixa aquém da borda incisal o seu incremento, e a hora que você definir ou esculpir, dar o desenho que você precisa da sua região de dentina, da sua massa de dentina na região incisal, você pode polimerizar esse incremento. Em seguida, aquele espaço que ficou entre o nosso incremento de dentina e aquele efeito halo opaco da borda incisal, ficou uma espécie de uma vala ali que vai ser preenchida com a nossa resina translúcida opalescente. Então eu vou lá, vou acomodando, como que pressionando nesse espaço a quantidade de resina necessária para a reprodução do meu efeito translúcido opalescente. Quando está tudo pronto, nós polimerizamos adequadamente a resina e vamos para as caracterizações. Então eu utilizei corantes, lembra daquela pintinha branca, aquelas áreas esbranquiçadas, aquelas áreas alaranjadas? Eu utilizei corantes, corante branco, corante laranja para a reprodução da contra-opalescência. Tudo isso deve ser feito de maneira sutil e justamente na penúltima camada de resinas, quando eu só tenho somente uma camada para recobrir isso aí tudo. Então, utilizo os corantes que me ajudam a maquiar
a criar caracterizações que podem ajudar nos detalhes da reprodução cromática da minha restauração. Polimerizo esses corantes e vou recobrir tudo isso com uma única massa de esmalte que eu selecionei na região do terço médio do dente. Eu vou esculpindo essa massa de incremento único a partir do término do bisel, vou estendendo isso até a região incisal, tomando cuidado nas adaptações interproximais, de maneira que, ao final da escultura com a espátula, eu simplesmente cause e provoque um alisamento superficial da resina com pincel. Todo e qualquer processo de acabamento e polimento de resinas, guarde isso, inicia no pincel. Deixe o mais liso possível a camada superficial às custas de pincel e tudo se tornará mais tranquilo no seu processo de acabamento e polimento. Aqueles excessos que a gente vai pincelando no sentido incisal, nós recortamos com a espátula e, após a polimerização da resina, nós temos essa situação. Qual que seria o ideal de finalização da sua resina antes do acabamento e polimento? É que a sua restauração esteja ligeiramente maior em todo sentido, um pouco mais longa, um pouco mais larga, para que, através do sequenciamento dos discos, das borrachas, você simplesmente acabe de chegar na forma final do seu dente. Então vamos lá, para a polimerização final, primeiro fizemos uma pré-polimerização e depois aplicamos um gel na superfície dessa restauração de resina para bloquear o oxigênio e melhorar as propriedades físicas pós-polimerização, principalmente na camada mais superficial da nossa resina. E vamos para uma superpolimerização final, que é uma dica, no mínimo 60 segundos por vestibular, no mínimo 60 segundos por palatina. E agora vamos para o nosso processo de acabamento e polimento, iniciando pela borda incisal. Incline o seu disco de 45 a 50 graus aproximadamente. Faça esse procedimento com o paciente sentado ou em pé, não execute este procedimento com o paciente deitado, porque existe um limite de visualização e você pode ter uma deformação, deixar o dente do paciente um pouco maior ou, o que é mais comum, menor do que o dente vizinho. Então, com o paciente sentado ou em pé. Eu utilizo discos de granulação grossa, com cuidado, numa rotação mais baixa, para a execução desse passo. Normalmente, o meu sequenciamento de acabamento e polimento para dentes anteriores, eu utilizo uma sequência. Primeiro, 2 discos abrasivos, um de granulação grossa e o outro de granulação média, para ajustar a forma básica do dente e depois provocar um alisamento superficial. Depois eu vou para uma sequência de borrachas e no final eu utilizo escovas, feltros e pastas de polimento. Então eu estou aqui demarcando com grafite a área plana do dente, determinando a forma básica do dente, para que eu possa posicionar corretamente os meus discos e ajustar a forma básica do dente. Faço isso com um disco de granulação grossa, em seguida um disco de granulação média e vou para a sequência de borrachas que já vão me dar um certo brilho. Eu tenho essas borrachas ou esses sistemas espirais da IVE, da 3M, que são fantásticos, o sistema de borrachas Astropol da Ivoclar Vivadente, o sistema de borrachas DIF da Ultradente, que são sistemas de borrachas muito bacanas, muito legais para utilização no dia a dia. Então, faço a sequência de acordo com aquilo que o fabricante me proporciona. Alguns sistemas de borracha são em número de 2 e outros sistemas, como o Astropol da Ivoclar Vivadente, são 3 borrachas sequenciais.
uma cinza, depois uma verde, em seguida uma rosa. E em seguida eu vou para a obtenção do brilho de superfície final. Eu gosto primeiro de utilizar uma escova de pelo de cabra para peça de mão com uma pasta diamantada, como por exemplo essa Diamond Excel da FGM, que é muito boa. Eu vou rotacionar essa escova de pelo de cabra com a pasta diamantada e em seguida um feltro, como esse disquinho de feltro que vocês observam na fotografia, uma pasta de óxido de alumínio, como essa fantástica pasta chamada Enamelize da Cosmedente. E após o polimento e a obtenção do brilho final da nossa restauração, o aspecto final fica assim. Observem os detalhes: manchinha branca, as áreas translúcidas ou opalescentes, as áreas delicadas laranja para reprodução de contra-opalescência, tudo feito com muito carinho, com muito detalhe, com muita concentração. Observe sob aspecto de luz transmitida, a opalescência sob luz transmitida, aonde foi possível conseguir um aspecto óptico muito parecido com o do dente natural do paciente, o dente 11. Uma vista da fluorescência da restauração, que foi muito próxima. Fluorescência vai ser um capítulo à parte nessa nossa jornada, e eu vou falar coisas bem bacanas sobre fluorescência com vocês no decorrer dessa jornada, mas nesse caso em específico, foi possível a obtenção de uma fluorescência, eu diria que um tanto quanto próxima da fluorescência dos dentes naturais. Uma vista por palatino, restauração também polida numa morfologia correta e, principalmente, com um bom ajuste funcional. E o aspecto agora aproximado da restauração, e como eu sempre digo, é assim, para mim essa questão do antes e depois imediato, principalmente no âmbito de um consultório, ela tem muito pouco valor para mim, porque uma das questões que os pacientes sempre nos perguntam é: doutor, quanto tempo vai durar? E eu quero que os meus trabalhos durem cada vez mais. Da parte dos clínicos fica aquela desconfiança: será que resina composta dura? Então vamos ver essa restauração após 7 anos. Após 7 anos, nós observamos um desgaste que eu diria pequeno de borda incisal, porque as resinas não envelhecem como as estruturas dentárias saudáveis. Então, a resina também ela perde um pouco do seu brilho superficial, e essa perda vai ser inerente ao seu processo técnico. Se você colou, polimerizou bem a sua resina, poliu bem a sua restauração, então observe que a perda de brilho foi até, eu diria, baixa. E nesse meio tempo, quando a restauração ela perde o brilho, nós temos o fator saliva para amenizar esse aspecto de perda de brilho. E nós podemos dar um repolimento nas restaurações. Agora eu apresento a restauração após 10 anos. Também perdeu um pouco, mas está extremamente satisfatória a despeito da perda de brilho superficial e do desgaste um pouco maior de borda incisal. Nada como uma manutenção, e essa paciente é uma das coisas, dos fatores que levam a uma longevidade, uma perspectiva de longevidade maior dos nossos trabalhos restauradores, é que os nossos pacientes possam cumprir religiosamente com as consultas de manutenção. Pelo menos, eu diria que no máximo de 6 em 6 meses, e essa paciente é uma paciente que segue religiosamente isso, por isso esse aspecto bastante favorável da restauração. Então, nas consultas de manutenção, o que nós fazemos é um repolimento, não toda a sequência de polimento, mas basicamente as pastas e borrachas de brilho, para que a gente possa
obter novamente o brilho superficial e, quiçá, termos essa restauração por mais longos anos, se assim for possível. Então é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que ela tenha te dado dicas importantes e valiosas para que você possa utilizar no dia a dia do seu consultório. E eu vou te fazer um pedido: se você gostou da aula, se você está gostando dessa jornada que eu estou realizando, esse workshop de resinas compostas, existe uma área de comentários para que você possa dar a sua sugestão. Se tiver dúvidas também, eu vou estar à disposição para esclarecer as suas dúvidas. Então participe. E se você gostou também, compartilhe o link dessa aula com seus amigos dentistas, seus amigos acadêmicos, para que mais pessoas possam se beneficiar das informações e das dicas clínicas que eu pretendo a cada dia estar propiciando para os meus amigos dentistas, tá bom? Eu te agradeço pela presença, não deixa de comentar, de compartilhar e te espero em uma próxima aula o mais breve possível. Grande beijo e fique com Deus.